Olá, tudo bem? Hoje eu vou responder uma dúvida que surgiu na caixinha de perguntas do meu Instagram essa semana sobre a colonoscopia. Quando é necessário realizar esse exame? Eu sou o Dr. Maurílio Paiva, médico coloproctologista. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Sempre posto vídeos novos com dicas para você cuidar melhor da saúde do intestino, reto e ânus. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like. Lembre de encaminhar esse vídeo para os seus amigos e familiares. Você pode ajudar com as informações. Eu acredito que quem fez essa pergunta tenha perguntado sobre quando é necessário fazer a colonoscopia como prevenção para o câncer do intestino. Mas eu vou dar uma resposta mais ampla sobre quando é necessário fazer esse exame tão importante para o diagnóstico das doenças do intestino e do reto. Então, como prevenção, a colonoscopia é indicada para a população geral, tanto homens quanto mulheres, a partir dos 45 anos de idade. Para as pessoas que têm um risco aumentado, ou seja, aquelas pessoas que têm histórico familiar de câncer de intestino, principalmente se você teve um familiar de primeiro grau que teve câncer do intestino, ou mais de um familiar acometido por essa doença. Então, nesses casos, a pessoa ela tem que começar aos 40 anos de idade ou 10 anos antes de quando aquele familiar teve o câncer. O que vier primeiro. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um pai ou uma mãe que teve um câncer com 60 anos de idade, você vai começar a sua colonoscopia aos 40 anos, porque 40 vem antes de 50, né? 60 menos 10, 50. Então, nesse caso, 40 anos vem antes. Já se você tem um familiar de primeiro grau que teve um câncer aos 45 anos de idade, você deve começar a sua colonoscopia de prevenção aos 35 anos de idade. 45 foi a idade do familiar acometido, menos 10, 35. Então, 35 vem antes de 40. Então, ou aos 40 ou 10 anos antes de quando o familiar teve o câncer, o que vier primeiro. E também existem aqueles casos em que as famílias têm uma síndrome hereditária que predispõe ao câncer coloretal. A mais comum delas é a síndrome de Lynch. Então, nesses casos, a gente deve começar a prevenção ainda mais cedo, por volta dos 20, 25 anos de idade. E aquelas pessoas que têm doenças que aumentam o risco, e o principal aí são as doenças inflamatórias intestinais que acometem o cólon, então doença de Crohn, principalmente a retocolite ulcerativa, com acometimento de todo o intestino grosso, essas pessoas também têm um risco aumentado. Então elas devem começar a prevenção com exames com mais frequência, normalmente anualmente, depois de 8 anos do diagnóstico da doença. Aí vai depender aí da idade que a pessoa apresentou inicialmente a doença inflamatória intestinal. Então, para a maioria das pessoas, o recado importante é como prevenção a partir dos 45 anos de idade. Se você tem um histórico familiar, é importante consultar um especialista para avaliar se você precisa fazer essa colonoscopia antes dessa idade. Agora, como eu disse, esse é um exame muito importante para o diagnóstico, principalmente para o diagnóstico precoce das doenças do intestino grosso e do reto. Então, a gente pode ter indicação de fazer a colonoscopia em qualquer idade, se a pessoa apresentar algum sintoma que indica uma doença do intestino grosso ou do reto. E também aqueles casos, principalmente nas doenças inflamatórias intestinais, na doença de Crohn, quando a gente tem também as doenças ali do final do intestino delgado, que também é uma região que consegue ser examinada pela colonoscopia, né, o ilho terminal. Então, se a pessoa apresenta sintomas que indicam doenças nessa região do intestino, a colonoscopia pode ser indicada em qualquer momento. Inclusive, algumas crianças podem, às vezes, necessitar fazer colonoscopia se apresentarem, por exemplo, um sangramento, uma diarreia crônica, né, que são sintomas significativos. Outros sintomas que eventualmente podem indicar a realização de uma colonoscopia são mudanças do funcionamento intestinal, então alteração do hábito intestinal, uma dor abdominal persistente, uma anemia a esclarecer sem uma causa aparente, uma perda de peso sem uma causa aparente, também são sintomas que muitas vezes precisamos excluir as doenças do intestino grosso, principalmente aí as neoplasias, as doenças inflamatórias intestinais,
como causa desses sintomas. Então, independente da idade, se a pessoa tem algum sintoma sugestivo de uma doença nessa região, a colonoscopia também pode ser indicada. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, isso ajuda bastante o canal para a gente continuar produzindo conteúdos úteis para você cuidar melhor da saúde do intestino, reto e ânus. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, sempre posto vídeos novos. Então se inscreve aí, ativa o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo.